O livro de 2 Reis na Bíblia é um relato fascinante e desafiador da história de Israel e Judá durante um período de grande turbulência e mudança. Através das histórias de reis, profetas e do povo comum, podemos encontrar lições valiosas e mensagens práticas que são relevantes para os nossos dias. 1. A importância da fé e da obediência. 2 Reis está repleto de exemplos de como a fé e a obediência a Deus podem levar a grandes bênçãos, enquanto a incredulidade e a desobediência podem trazer consequências graves. O profeta Eliseu, por exemplo, demonstra um grande poder de fé e realiza milagres extraordinários, enquanto os reis que se afastam de Deus frequentemente enfrentam problemas e derrotas. Devemos cultivar uma fé forte em Deus e nos esforçar para obedecer aos seus mandamentos, mesmo em tempos difíceis. A fé nos dá força para enfrentar os desafios da vida e nos conduz a uma vida abundante e abençoada. 2. O poder da profecia. Os profetas desempenham um papel crucial em 2 Reis, transmitindo mensagens de Deus ao povo e advertindo-os sobre os perigos da desobediência. Através das profecias, Deus revela seus planos para o futuro e oferece orientação para o seu povo. Devemos prestar atenção às mensagens dos profetas e líderes espirituais, pois elas podem nos ajudar a discernir a vontade de Deus para nossas vidas e evitar erros que podem trazer consequências negativas. 3. A fidelidade em meio à adversidade. Mesmo em meio a tempos de grande dificuldade e sofrimento, 2 Reis nos mostra exemplos de pessoas que permaneceram fiéis a Deus. Sua fidelidade foi recompensada com força, proteção e bênçãos divinas. Devemos permanecer fiéis a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas parecem difíceis. A nossa fidelidade será recompensada no tempo certo e nos fortalecerá para enfrentar qualquer desafio. 4. A busca pela justiça e pela compaixão. 2 Reis destaca a importância da justiça social e da compaixão pelos necessitados. Os reis que governam com justiça e compaixão trazem prosperidade e paz para o seu povo, enquanto aqueles que são injustos e opressores enfrentam a ira de Deus. Devemos buscar a justiça e a compaixão em nossas vidas, defendendo os direitos dos mais vulneráveis e ajudando aqueles que estão em necessidade. A justiça e a compaixão são a base para uma sociedade pacífica e próspera. 5. A esperança na restauração. Apesar dos desafios e da apostasia, 2 Reis termina com uma mensagem de esperança. Deus promete restaurar o seu povo e estabelecer um reino de justiça e paz. Essa promessa nos dá esperança para o futuro, mesmo em tempos de incerteza. Devemos ter esperança na promessa de Deus de restaurar todas as coisas. Essa esperança nos motiva a perseverar na fé e a lutar por um mundo melhor. Conclusão. O livro de 2 Reis oferece um rico leque de ensinamentos e reflexões que podem nos guiar em nossa caminhada de fé. Através das histórias e exemplos dos personagens bíblicos, podemos encontrar força, sabedoria e esperança para enfrentar os desafios da vida moderna e construir um futuro melhor para nós mesmos e para as próximas gerações. 6. Liderança e escolhas. O livro de 2 Reis enfatiza a importância da liderança e das escolhas feitas pelos reis de Israel e Judá. Vemos que boas escolhas e uma devoção a Deus levaram alguns reis a prosperarem, enquanto escolhas erradas e o afastamento de Deus resultaram no declínio de outros. Essa é uma mensagem relevante para nossos dias. Precisamos ficar atentos às nossas próprias escolhas e à nossa relação com Deus, pois isso impactará o curso de nossas vidas e comunidades. 7. Consequências do pecado. Um tema recorrente no livro é que o pecado e a infidelidade a Deus sempre têm consequências, tanto para os indivíduos quanto para as nações. Vemos os reinos de Israel e Judá sofrendo os efeitos de sua desobediência e afastamento de Deus. Isso nos lembra que nossas ações e decisões têm impacto, e que devemos buscar viver de acordo com os princípios e mandamentos divinos. 8. A soberania de Deus. Apesar dos altos e baixos da história registrada em 2 Reis, fica claro que Deus está no controle e que sua soberania prevalece. Mesmo quando os reinos enfrentavam adversidades, Deus ainda estava trabalhando para cumprir seus propósitos. Essa é uma verdade reconfortante para nós hoje. Podemos confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. 9. A importância da reforma. Alguns dos reis considerados bons foram aqueles que promoveram reformas e um retorno à adoração e obediência a Deus.
Isso nos ensina que a reforma espiritual e o arrependimento são essenciais para o indivíduo e para a nação. Em nossos dias, também precisamos buscar reformas em nossas próprias vidas e comunidades, a fim de nos alinharmos com os caminhos de Deus. 10. O papel dos profetas. Os profetas desempenharam um papel crucial durante os períodos narrados em 2 Reis, agindo como porta-vozes de Deus e chamando os líderes e o povo ao arrependimento e à obediência. Isso nos lembra da importância de ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela pode ser incômoda ou ir contra a sabedoria convencional. Precisamos estar abertos aos profetas de nosso tempo que nos desafiam a viver de acordo com a vontade de Deus. 11. A soberania de Deus. A história da morte de Acasias, rei de Israel, destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas. Acasias procurou a ajuda de um deus pagão em vez de buscar a Deus, e isso resultou em sua morte. Devemos sempre lembrar que Deus é soberano e buscar sua orientação e ajuda em todas as circunstâncias. Confiar em outras fontes antes de Deus pode levar a consequências desastrosas. 12. A transição de liderança. O relato da ascensão de Eliseu como sucessor de Elias mostra a importância da preparação e do discipulado. Elias preparou Eliseu para continuar seu ministério. A transição de liderança é inevitável em qualquer organização ou comunidade. Devemos investir em mentoria e formação de novos líderes para garantir a continuidade e a prosperidade de nossa missão. 13. A cura e a fé de Naamã. Naamã, um comandante sírio, foi curado de lepra após seguir as instruções do profeta Eliseu. Sua cura veio através de um simples ato de obediência. A fé e a obediência a Deus podem trazer cura e transformação em nossas vidas. Às vezes, as instruções de Deus podem parecer simples ou até absurdas, mas é através da obediência que experimentamos suas bênçãos. 14. A importância da justiça. Jeú foi ungido rei de Israel e comissionado a eliminar a idolatria e a injustiça promovidas pela casa de Acabe e Jezabel. Ele cumpriu essa missão com zelo. A justiça é um valor fundamental no reino de Deus. Devemos lutar contra a injustiça e a corrupção em nossas sociedades, buscando sempre promover a verdade e a retidão. 15. A intervenção divina em tempos de crise. Quando o exército sírio cercou a cidade de Dotã para capturar Eliseu, Deus abriu os olhos do servo de Eliseu para ver um exército celestial ao redor deles. Deus protegeu e libertou Eliseu e a cidade de maneira milagrosa. Em tempos de crise, é importante lembrar que Deus está no controle e pode intervir de maneiras miraculosas. Devemos confiar na sua proteção e provisão, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. 16. A destruição de Samaria. A queda de Samaria e o exílio dos israelitas para a Síria foram o resultado da desobediência contínua e da idolatria do povo de Israel. A desobediência persistente a Deus pode levar a consequências graves. Devemos examinar nossas vidas e nos arrepender de nossos pecados, buscando viver em conformidade com os princípios de Deus. 17. O renovo da aliança. O rei Josias liderou uma renovação espiritual em Judá ao redescobrir o livro da lei e restaurar a adoração a Deus. Ele eliminou a idolatria e restaurou a Páscoa. A renovação espiritual é essencial para a vitalidade de nossa fé. Devemos buscar constantemente redescobrir a palavra de Deus e alinhar nossas vidas com seus ensinamentos, eliminando qualquer forma de idolatria ou desvio. 18. Liderança e responsabilidade. Segundo Reis apresenta vários reis e líderes, alguns bons e outros maus. Isso nos lembra que posições de liderança vêm com grande responsabilidade. Em nossa vida diária, seja no trabalho, na família ou na comunidade, devemos exercer nossa influência de forma ética e positiva. 19. Consequências das escolhas. O livro mostra claramente como as decisões dos líderes afetaram toda a nação. Isso nos ensina que nossas escolhas, por menores que pareçam, podem ter impactos significativos em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. 20. Importância da fidelidade. Os reis que permaneceram fiéis a Deus geralmente experimentaram prosperidade, enquanto aqueles que se afastaram enfrentaram dificuldades. Isso nos encoraja a manter nossa integridade e valores, mesmo quando é difícil. 21. Papel dos profetas. Figuras como Elias e Eliseu nos lembram da importância de ouvir conselhos sábios e orientação espiritual.
Em nossos dias, isso pode significar buscar mentores ou conselheiros confiáveis. 22. Perigos da idolatria. Muitos problemas em 2 Reis surgiram da adoração a falsos deuses. Hoje, podemos aplicar isso evitando colocar coisas materiais, status ou poder acima de valores espirituais e éticos. 23. Reforma e renovação. Reis como Ezequias e Josias implementaram reformas religiosas. Isso nos ensina que nunca é tarde para fazer mudanças positivas em nossas vidas e corrigir erros passados. 24. Persistência na adversidade. Apesar dos desafios enfrentados pelo povo de Israel, incluindo o exílio, a narrativa de 2 Reis mostra a importância da perseverança. Isso nos encoraja a manter a esperança e a fé em tempos difíceis. 25. Importância da história. 2 Reis registra a história de Israel, lembrando-nos da importância de conhecer e aprender com o passado, tanto em nível pessoal quanto coletivo. 26. Misericórdia divina. Mesmo nos momentos mais sombrios, vemos exemplos da misericórdia de Deus. Isso nos lembra que, não importa o quão difícil seja a nossa situação, há sempre esperança de redenção e renovação. 27. Responsabilidade individual. Embora o livro foque principalmente em líderes, também mostra como indivíduos comuns podem fazer a diferença. Isso nos encoraja a assumir responsabilidade por nossas ações e a buscar fazer o bem em nossa esfera de influência. Terminamos aqui as reflexões de mais um livro da Bíblia. Neste canal, você encontra um curso básico de teologia, dúvidas e respostas, além do resumo de cada livro da Bíblia, entre outros. Inscreva-se para pesquisar, curta e compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas que você quer bem. Augusto Valério e equipe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria e te dê o amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.